Olá, amigos do Verdade Oculta, muito boa noite. Vim dar uma passada aqui para dar um abraço gostoso em vocês, desejar um ótimo domingo, né? Bater aquele papo sobre as coisas da nova ordem mundial, né? Que nos entristece, sobre vacina, sobre um monte de coisa. E hoje nós temos um tema interessante. Mas antes de falar sobre o tema, boa noite, meu querido irmão Rubem! Boa noite, Silvio. Boa noite, pessoal todo que acompanha. Mas antes de fazer isso, Rubão, eu quero falar sobre o tema, né? Qual mundo nós queremos para os nossos filhos? Poxa, a gente que trata com esses assuntos de Illuminati, nova ordem mundial, redução populacional, vacinas, educação. Nós temos uma série, tanto eu como o Rubens, sobre Educagado, né? Que fala sobre a educação das escolas hoje, que são coisas propositais para manter as pessoas no cabresco, né, fechadas, no curral, sem poder dar opinião, como o Rubens sempre fala, né? Estamos produzindo crianças com HD, mas sem o processador, né? Elas repetem, copiam. Então, a criança, onde ela entra nessa história, né? Como é que você vai lidar com seu filho? Eu não tenho filhos, o Rubens não tem filhos, mas vocês que têm, né? É muito importante tocar nesse assunto, né? Aquele pai, por exemplo, que impõe, meu filho vai ser médico. Ele vai ser médico, ele vai estudar, ele vai ser médico, ele vai ser médico, e a criança quer ser guitarrista, por exemplo. Né? Então, em relação ao assunto nova ordem mundial, em relação aos Illuminati, é a mesma coisa. Você não pode incrustar na cabeça da criança de uma maneira violenta para que a criança seja como você, que ela pense como você, sendo que ela tem que ser trabalhada para ter o seu processador funcionando, né? Para que ela tenha as suas próprias conclusões, para que ela chegue às suas próprias conclusões no mundo que a gente vive, até para poder se defender, né? Agora, a gente não pode empurrar a goela abaixo. Isso vale para a religião, isso vale para os assuntos que nós discutimos todos os dias aqui, que o Rubens passa com a visão dele, obviamente, de experiência que tem nos anos que ele vem passando informações sobre a nova ordem mundial. Então, hoje a gente vai destacar esse assunto, inclusive com conteúdos relacionados às escrituras sagradas, que não significa religião, né? Você usar a nossa Constituição, as nossas leis são baseadas nas escrituras, né, Rubens? Toda ela é baseada na escritura, né? Pois não, Rubens? Estou falando, é verdade, as leis brasileiras são feitas de acordo também com as escrituras, inclusive baseadas também em leis muito antigas, como o Código de Hammurabi, como a lei do Ciro, que foi governador lá da antiga Babilônia, né, da Síria, no caso, mas da Babilônia. E é assim mesmo, você está correto. Exatamente. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Estamos com 254 pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Então, eu peço gentilmente que dê o like. Nós estamos com 125 likes. Já temos 7 minutos de live ainda, está cedo, né? Muitas contribuições, Rubens. Fico feliz aqui. Nós temos o Ricardo Teatrologia, que sempre está contribuindo com o projeto. Muito obrigado, Ricardo. Nós temos também o Wallace Albert, que é um queridíssimo, né? Obrigado, Wallace, pela sua contribuição. Ele diz aqui, infelizmente não posso moldar o mundo para minha filha. O que eu posso fazer é instruir para que ele se proteja dessa maldade descontrolada. Perfeito, Wallace. É isso que a gente vai falar hoje, né? A gente não quer que a criança, na sua tenra idade, onde ela pode usufruir de coisas simples, né? Que ela seja, de repente, bombardeada por esse tema que a gente discute aqui. Ela é muito novinha, isso vai mais assustar, vai mais contribuir para que ela seja uma criança mais fechada, né? Então isso ela tem que ser com tempo, com muito devagar, você vai jogando, deixa ela viver a vida dela, ela ter as suas... O pai e a mãe são importantes na educação, porque hoje a gente só vê porcaria na televisão, no nosso entorno, então o pai e a mãe têm que ter essa importância, né? Eu sou formado em psicologia infantil, não cliniquei, mas quando eu fiz os meus estágios foi um dos momentos mais maravilhosos, lidar com crianças excepcionais, lidar com crianças com problema, isso me fez muito bem, então eu sei como é
pela minha profissão, né? Pelo que eu me formei, mas nunca atuei, né? Então eu posso falar com uma certa propriedade em relação a isso. Rubens, fala alguma coisa aqui, enquanto eu ainda não peguei o chat ainda. Bom, não consegui, vai lá. Tá certo, Silvão. Demora um pouquinho, às vezes, para poder a gente conseguir organizar para entrar, mas tá aí. Quando o Silvio se prepara lá, eu penso que isso é muito importante, porque o Silvão vai trazer bastante coisa interessante para nós. O Oliver Dório, meu querido amigo e irmão, inclusive, está pré-agendado para o dia 17 de fevereiro, o Tributo à Legião Urbana, volume 2. Tributo à Legião Urbana, volume 2, está pré-agendado, viu, gente? O que é pré-agendado? Que ainda não está 100% certo. Então, o Oliver vai fazer uma apresentação fantástica, eu vou estar lá apoiando, né? Talvez o Rubens esteja lá comentando, que eu até sugeri para ele que o Rubens gosta do Legião Urbana, né? Talvez então, o Rubens talvez encoste lá para fazer uns comentários, ou seja, pipocar a bola lá para o Charlie, nosso querido Charlie, né? Vai ser qual dia, Silvão? Oi? Dia 17 de fevereiro. Ah, tá bom. Se eu estiver na área, tô dentro. Seria legal, tal. Eu também vou estar lá, dando apoio, dando uma força pro nosso querido Oliver. Falar, gente, o Oliver é muito gente boa, viu? Você não conhece o Oliver pessoalmente, é um dos caras mais gente boas que eu já conheci. Eu só coloco no nível do Oliver e o Rubão. Eu ponho os dois ali, porque são pessoas totalmente do bem. Quem conhece as pessoas pessoalmente, sabe quem elas são, né? Se a gente só vê o vídeo, né? O vídeo a gente comete erros, fala o que não deve às vezes, etc. Tal. Mas é o dia a dia, como eu estava falando de amizade. O Rubens sempre foi um cara muito gente boa comigo, um cara verdadeiro, nunca ficou medindo palavras para falar o que ele pensa, sobre o que eu penso. Enfim, amigo é isso. Amigo perfeito não existe em nenhum lugar do mundo. Você tem um amigo que tem mais a ver com a sua personalidade. O Rubens tem muito a ver com a minha personalidade, né? Nós temos o mesmo tempero, né, Rubens? O rapaz dos mistérios do mundo tá aí, ó. Um forte abraço. A Shirley Almeida. A Shirley Almeida disse que eu não tomo. Exatamente, Shirley, você está tomando uma decisão. Não sou eu que estou dizendo para você não tomar. Entendeu? Eu estou dizendo, eu não tomo. Você faça o que você achar melhor. Eu não confio. Faço o que você me achar. Silvio, você confia no sistema? De jeito nenhum. Aí eu sou creton desde criancinha. Entendeu? O creton é o anarquista, é o cara que odeia o sistema de uma maneira absurda, e cada vez mais a gente conversa aqui no WhatsApp, cada vez mais eu sou fã do creton, porque o creton mata a charada. Tem até o exemplo que nós falamos na live anterior. O creton estava andando de skate, né, Rubens, lá no parque lá de São Bernardo. Aí avisaram, ô creton, estão roubando sua moto. Ele correu lá para ver a moto, tinha 2 guardas civis, né, guarda municipal na porta do negócio. Falou, pô, estão roubando minha moto aí, vocês não falam nada. Falou, não estamos aqui para proteger patrimônio particular, nós estamos aqui para proteger o patrimônio público. Essa é a resposta. Ainda para o Marcelão da vida, você imagina como ele ficou feliz, né, Rubens? Marcelo é anarquista até o talo, Silvão. É o cara que eu conheço que é mais incisivo. E ele está errado? Contra o sistema. E ele está errado? Não tem 1% errado. Não tem 1% errado nele, eu também acho. Não. Então, gente, o que a gente fala aqui, deixar bem claro, né, as nossas posições pessoais. Mas vocês são formadores de opinião. Eu não formo opinião de ninguém. Eu coloco a minha vida, o que eu vivo, para vocês, e vocês decidem o que vocês vão fazer. Agora, o Rubens, ele tem um talento que é decifrar notícias. Tem muita gente que critica que o Rubens é teórico da conspiração, que o Rubens só fala em desgraça. Quer dizer, se o Rubens não falar, quem é que vai falar? Essa é a pergunta que eu faço para você. Quem é que vai falar? Quem é que vai bater de frente com o sistema com o tempo? O Rubens só está preservado até hoje porque vocês são 212 mil que estão do lado dele. Porque se o Rubens tivesse 5 mil, ele já tinha ido para o espaço. Você pode ter certeza. Então, a proteção do Rubens são os 212 mil seguidores que tem aqui no canal. É a proteção, entendeu? Mas tem muita gente, Rubens, da antiga aqui hoje. Legal, né? Mas muita gente da antiga. Pessoal que não vem há um tempo aqui. A Geu Pereira, eu sei porque eu sempre leio os comentários desde da nossa live lá, que era no live stream. Então, lembro. Então, tem gente aqui da antiga, que bacana.
Paulo César. Ô, Silvio, interessante que nós começamos a fazer live muito antes de existir live. Muito antes. Não é verdade? Antes de existir o Hangout. É assim que criaram o Hangout, que os canais parceiros tiveram acesso, nós fizemos o Hangout, fomos um dos primeiros a fazer Hangout. Eu estava explicando para o Dória justamente isso. Quando o pessoal nem sabia que existia Hangout, a gente já estava fazendo no live stream. Né, que a gente fazia, você colocava uma tela do lado do outro, mais ou menos como está aí. E a gente ficava falando, e a gente tinha 1.200, 1.500 pessoas e achava pouco, lembra? A gente mal sabia, né, que isso era um número gigante, né, Rubens? Então, eu cansei de fazer live com o Rubens, falar, nós temos agora 1.000 pessoas, tá pouco, é muito pouco, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas é pouquíssimo. E hoje a gente vê que era muito, né? E a gente não sabia, porque a gente tinha ideia. A gente queria comparar com as mídias, né? Daí de hoje, que as mídias hoje falam de milhões, que é tudo mentira, né? O Ibope é uma grande mentira, né, Rubens? É verdade. É tudo manipulado, é por amostragem. Como é que você pode falar pelo outro por amostragem? Né? Os caras colocam 100 televisões, se 90 televisões estiver ligado na rua... O resto também tá. O resto também tá. É mentira. É mentira. Né? Isso é mentira. Então o Ibope aqui não. É para quem paga. Eu trabalhei em rádio, Silvão. Os caras tinham esquema de grana. Você pagou, você tá lá. E da tinha esquema seguinte, não é só na camada superior do Ibope. Os de baixo, que come das migalhas, dizia para você do programa. Não é a rádio que se trabalha, é o teu programa. Se der um pichulé, teu programa fica bem. Dentro do nível que o Ibope colocou a rádio. Entendeu o que eu tô falando, não? O Ibope é a coisa mais mafiosa que existe. O pessoal não sabe dessas coisas, mas nós trabalhamos em rádio há muito tempo. Deixa eu tirar eu botei uma vinheta aqui na frente, tá ruim de tirar agora. Alguém te parabenizando. Então, Silvão, no rádio, o Ibope fecha com a rádio. E parece que pessoas setorizadas do Ibope fecham com os programas das rádios. A rádio chegou a qual ponto? Chegou a, vamos dizer, quinto lugar no Ibope, a rádio. Mas e os programas que estão dentro da rádio? Qual é a colocação? Aí os caras vêm cantar um e outro para que o programa dele seja mais visto. Tudo para número, para o povo ficar sabendo, o gado só fica... A Folha de São Paulo agora é Folha do PT, né? Você sabe disso. Folha de São Paulo é Folha do PT. Então, tudo que defende o PT, eles põem lá. Né? O Lula tem meia dúzia de gato pingado de coisa, eles colocam lá que o Lula tem 30 milhões de pessoas que vão votar nele. Então, hoje os meios de comunicação oficiais são os meios de comunicações imorais. São mentirosos, entendeu? São falsos, né? Tanto que o Diário do Grande ABC é Diário do Grande PT, né? Eles só colocam informações convenientes para a esquerda. Eu, idiota, né? Vi que tinha aparecido uma TV nova, né, no ABC. Eu falei, poxa, tem uma TV nova no ABC. Fui lá, mandei um e-mail, nunca responderam. Aí descobri que era do PT o bagulho. Então não ia receber. Eu que falo, meto o pau. Você acha que eles iam falar alguma coisa? De jeito nenhum, né, Rubão? Né? E vale lembrar que eu arranquei o Rubão na marra do PT lá, arranquei ele de lá e ele está livre de tudo hoje. De partido, de tudo que é coisa, não está mais ligado a nada. Certo, Rubens? Foi a condição que você me deu, né? Para poder a gente caminhar junto em algumas propostas. A gente foi para lá e depois saímos de lá. Não estamos mais em nenhum lugar. O nosso partido é o Verdade Oculta. É partido VO. Nosso partido é o partido VO. Porque para candidato não tem jeito, vim candidato, vim pelo PV. Mas se não pudesse vir candidato sem partido nenhum, viria também. Então, mas a gente não quer mais saber dessa merda aqui. Só deu dor de cabeça e injeção de saco, né? Trabalho, muito trabalho para andar à toa na rua, Silvio. Você trabalha eu prefiro andar à toa na rua para propagar alguma coisa mais, vamos dizer, contundente, mais interessante. É contra o sistema, né? Contra o sistema, porque a gente concluiu que o caminho da política não funciona para nada. É verdade. Não funciona para nada, não ajuda em nada, pelo contrário, prejudica, né? Então, gente, o que a gente tem para dizer? Silvio, você é da mídia, você é não sei o que lá. Você vai ver meus programas, você vai assistir meu programa, eu estou falando do meu negócio, que é leilão. É só isso. Eu vou lá, faço leilão na TV e nos meus programas não tem nenhuma mentira, nenhuma manipulação, não existe mais nada transparente que um leilão, né? Então é a mesma coisa. O Rubens, quando fez na época dele, ele vivia de futebol e é um grande locutor até hoje. Obrigado, Silvão. Mas o pessoal aí não me deixa mentir, né? Tem muita gente que disse aqui que lembra da época que a gente fazia live stream, hein? Tem um monte de gente que disse aqui, Rubão, olha que legal. O pessoal lembra. Né? O pessoal lembra, faz tempo, ou seja, eu arrisco dizer, sem querer ser presunçoso, que nós somos os pioneiros. Quando saiu o Hangout, nós estávamos lá fazendo, né? E tínhamos uma audiência absurda. Coisa que a gente não teve, não tinha malícia,
era de pedir inscrito, de pedir like. A gente nunca pediu isso. Uhum. A gente não teve essa malícia. A gente fazia live porque o assunto era importante passar para frente, que era o bate-papo entre irmãos, né, Rubão? E a gente fazia essa live com um prazer imenso e a gente não tinha essa habilidade de falar, dá like, inscreva-se. Não tinha, porque quem queria assistir ia lá e assistia. Porque senão o Verdade Oculta com certeza hoje teria mais de 1 milhão. Quando a gente começou a falar isso, estamos em 212 mil. É verdade, Silvão. O Rubens levou 6 anos para chegar a 100 mil. E levou meses para chegar a 212 mil. Então isso fala por si só, né? Então vamos lá. Gente, vamos falar então dos filhos de vocês, porque eu não tenho filhos, né? O Rubens também não. Vamos falar sobre os filhos, né? Rubens, vamos lá. Vamos supor que você tivesse uma criança hoje de 5, 6 anos, né? Quais seriam os cuidados que você teria, Rubens, para inserir a informação da vida que nós vivemos hoje? Óbvio que ela não teria acesso à televisão, né? Isso nós concordamos. Não teria. Isso, eu acho que isso... você sabe, você me conhece bem. Isso é o ponto passivo, isso aí a gente nem discute. Agora, qual seria o modo? É lógico, é uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa pessoal. Agora a gente fala o que a gente faria, no nosso caso, não o que vocês devem fazer. Mas o que o Rubens faria, quais seriam os procedimentos, lógico, seguindo, que o Rubens é um seguidor das Escrituras Sagradas, o que ele faria com um filho de 5 anos hoje, Rubens? Ô Silvio, eu creio que um filho de 5 anos hoje já teria bastante informações, porque essas informações começariam a ser passadas para essa criança bem antes, sabe, Silvio? Eu penso que o pai que começa a ensinar, nunca é tarde para começar nada, a verdade é essa. Até mesmo um burro velho, como eu, com 30 e poucos anos de idade, né, comecei 30 não, que eu entrei no rádio muito novo, mas que eu comecei a me ligar nas questões mundiais foi bem mais velho. Então, Silvio, nunca é tarde, sempre há um momento, não é verdade? Agora, se o pai já está, vamos dizer assim, descontaminado, e a mãe também, porque não adianta só um, a criança ela tem o pai e tem a mãe, o pai e a mãe têm que ter comum acordo, porque senão vira uma coisa mais confusa ainda para a criança. Se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Mas se o pai e a mãe estão bem resolvidos, o momento que a criança começa a ser educada é quando ela é bebê, Silvão. Sabe por quê? Se algum vizinho... Eu, por exemplo, eu estou com uma criança de 1 ano, 1 aninho, que já começa a sorrir para as pessoas, começa a brincar, e alguém vem cantar parabéns para você, para a criança, eu vou primeiro falar com a pessoa separado, fulano, aqui em casa a gente não tem esse costume. O pessoal às vezes fica chateado comigo, mas eu aprendi muito com você, Silvão. Sou sincero. Não espera traição da minha parte, que não tem. Eu sei de jeito disso. Nenhum. Eu acostumei muito com isso e aprendi bastante com você nisso. Então o que acontece? Quando é para conversar, eu converso. E falo, entendeu? Olha, aqui em casa nós não temos esse costume para com essa criança. Então, eu peço para você, por favor, que... E se a criança não lembrar mais, passou, sumiu. Mas se a criança sozinha voltar a fazer isso, eu vou dizer, minha filha, meu filho, isso aqui é um costume que o mundo apresenta para a gente quando a gente vem ao mundo. Mas o teu pai e tua mãe não estão te apresentando isso. E o que papai e mamãe não te apresenta, você primeiro pergunta papai e mamãe. Depois, outras pessoas. Porque no mundo tem 7, alguma coisa bilhões de pessoas. Mas só 2 te amam de verdade. Teu pai e tua mãe, depois teus irmãos. Então, é aqui que é teu esteio. Fora daqui, você não tem guarida. Fora daqui, você é pior que abóbora na janta. Vai sofrer muito. Que eles vão te pegar e te massacrar por qualquer motivo. Mesmo não dando motivo, mas eles criam para te massacrar. Então, você vai instruindo a criança desde pequeno, que ela tem, por exemplo, papai e mamãe, que são os amigos verdadeiros dela até esse momento, não é verdade? E que os outros todos fazem parte de um outro grupo em relação a ensinar. Só papai e mamãe que ensina. Então, a partir daí, Silvio, não é por questão de ser aniversário. Aniversário é o de menos, é porque é um costume alienatório do mundo. Você não vê que todo mundo faz isso? Será que o pessoal aprendeu sozinho? Não. Aí, eu falei isso por quê? Porque eu escolhi o aniversário. Porque a primeira coisa que bebezinho faz, cara, é cantar parabéns para você. Cara. Verdade. Então, primeira você vê quando... A educação verdadeira, ela começa de berço. Mesmo que depois você faça o aniversário dela ou permita, tá certo? Que não entre vamos dizer, no fundo da questão, mas que você permita, que mas não deixa ninguém introduzir. Não seja algo ritualístico, né? E não deixa outro de fora introduzir nisso, que é do mundo. Isso é do mundo.
Isso é um costume que o sistema jogou para nós. Então você não permitir bloquear a criança nisso, porque ela está sendo formada. Ela só vai poder decidir por ela quando ela tiver um pensamento próprio. Aí você apresenta diante da criança as possibilidades de escolha para cada período da vida dela. Sempre dizendo que você fizer, você vai ter que assumir responsabilidade, mesmo pequenininho. Se você bater no teu irmãozinho, se você xingar alguém, se você trazer contenda entre as crianças, porque também tem criança intrigueira. Tá certo? Então, Silvio, eu penso que é por aí. A primeira coisa que tem que se fazer para os filhos é o pai e a mãe instruir. É o que está escrito. Ensina o menino. Quem ensina? O pastor, o professor? Não, está escrito ensina. É o pai e a mãe. E quando for velho, não desviará dele. Porque fica na mente, Silvio. Meu pai me falou, minha mãe me disse. A gente lembra disso. Qualquer pessoa ser humana lembra. Que o pai deixar muito claro, Rubens, muito claro que não é batendo na criança, em nenhuma hipótese se educa. Né? Não é batendo, é conversando. Né? Uma maneira mais clara possível. O Rubens usou um exemplo, mas, por exemplo, não posso pôr meu filho na escola. Não, você tem que pôr, não tem jeito. Porque senão seu filho vai ter dificuldade para trabalhar, né? Vai arrumar um emprego, ou até para ler. Né? Ele precisa aprender a ler. Só que a responsabilidade de ele fazer isso da maneira correta é dos pais. Né? É dos pais. Você tem que dar o ensino em casa. Né? A casa tem que ser o complemento da escola. Porque o que ele vê lá, ele fala assim, pô, mas todo mundo faz. Mas aí é que tá, você não é todo mundo. Filho, você é diferente. É isso aí. Né? Você tem outra característica. Você não vai acompanhar o que todo mundo faz. Você vai ser a exceção à regra. Né? Não é para ser diferente das pessoas, mas é para ser diferente do que o sistema impôs às pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. É ideologicamente dizendo, né, Rubens? Eu, por exemplo, Silvio, eu sou bem claro em todos os meus tipos de visão da vida. Quando a criança tiver a idade já sexuada dela, por exemplo, eu deixaria totalmente livre. Até para escolher se quer ser homossexual, masculino ou feminino. Com essas coisas eu não me encasqueto, cara, entende? Eu jamais. Agora, alienação do sistema, jamais, entende? Tá ficando o quê, mocinho ou rapazinha, e tá querendo ficar do lado contrário, eu daria todo apoio, fosse o que fosse. Como filho ou como filha, do mesmo jeito, não mudaria 1 centímetro. Não veria nada ruim nisso para mim, entendeu? Em relação à criança, ou pré-criança. Claro que eu não induziria também, nem concordo com o meio de comunicação induzir a nada. Que é o que é porque feito aí já é o hoje. Sistema induzindo. Uma criança vê uma mulher rebolando, balançando a bunda, a criança replica. Se a criança vê uma novela e vê que aquilo é normal, ela replica. Então, o ambiente, você é reflexo do seu ambiente. Então, se você tem uma família coesa, vai ter problema? Claro, é criança. Criança se revolta, criança quebra um negócio, criança faz traquinagem, né? Mas ela é o reflexo do ambiente que você criou para ela. Então, se você tem homossexualismo dentro da sua casa, se você tem coisas que a gente não gosta, eu não gostaria de ter um filho homossexual, mas se ele fosse, fazer o quê? Entendeu? Mas o ambiente que eu criei para ele não era propício para isso, entendeu? Então, se você não é homossexual, na sua televisão da sua casa não tem coisas que levam a isso. Qual é a influência que a criança vai ter? Hoje as escolas são um perigo até em relação a isso. As escolas são um perigo, porque aquele que é bombardeado pelo sistema leva para a escola e acaba levando para os amiguinhos. Aí que entra os pais, né, de identificar o comportamento do filho, se o filho está muito quieto, se até o horário de usar celular, por exemplo, tem que ter horários determinados. Porque se você deixa a criança ter liberdade é uma coisa, a criança ter libertinagem é outra. Né? A criança fazer o que quiser, como muitos pais fazem, né? Às vezes você vê uma criança, a criança vem na sua direção, te dá um soco, você nem sabe por quê, você fica olhando, ué, eu nem sei quem é essa criança, ela me deu um soco. Ela é um reflexo do ambiente que ela vive, que é um ambiente provavelmente agressivo. É um ambiente agressivo. Isso acontece até com os cachorros, né? Se o dono é agressivo, o cachorro é mais ainda. Entendeu? Você imagina com uma criança. Então, hoje, a formação da criança para preparar para um futuro, não falo só de um futuro profissional, de a pessoa ter a sua profissão, de a pessoa ter as suas opções, mas de um futuro em relação à nova ordem mundial. Né? Essas informações têm que ser colocadas de formas homeopáticas. E ela vai decidir se ela acredita ou não depois. Ela que vai ter o discernimento, nós não podemos enfiar a goela abaixo de ninguém. Agora,
os ensinamentos, na minha opinião, das Escrituras, né, do Salvador, o que ele representa, né, para nós que acreditamos num Salvador, do céu e da terra, do Criador, que nós acreditamos, eu acho extremamente importante. Sem a palavra cristão, porque esse sistema também é do mundo. Né? Falou, olha, siga as Escrituras puras, siga o elemento básico do Salvador, que você vai ser uma boa pessoa. Eu duvido que uma pessoa que tem um conhecimento, que muitas dizem que tem, mas na verdade não tem, das Escrituras, e ter um filho que seja totalmente ao contrário disso. Porque a religião faz o contrário. Né? A religião, como diz o Edu Cagado, né? A escola fala de liberdade, mas tranca todo mundo dentro de uma sala. Né? Fala de direitos iguais, mas você não pode retrucar para o professor. Né? Então, é a mesma coisa os pais. É a mesma coisa. Se você cria o seu filho dizendo para ele que ele tem liberdade de se expressar em sua opinião, e você impõe determinadas coisas para ele, você está sendo totalmente indo ao contrário do que você prega. Né? Então, muito importante. A melhor coisa que a família pode fazer é ter amor e carinho pelos seus filhos. Um amor fora do comum. Né? E não de imposições, e sim de indicações, de direções, né? Para onde ela deve ir, como ela deve se portar, né? No sentido mais puro da palavra. Né? Porque tudo que se prega hoje, né, nas igrejas é o contrário que a Escritura prega, né? Que é a liberdade, amar o próximo, ajudar aquele na rua. Né? Eu queria que o Rubens até falasse, eu não tinha o que comer e você me deu de comer. Eu acho lindo isso. Mateus. Esse que é o resultado, né, Silvio? No final das contas é isso que vale, né? Exatamente. Até repessa, por favor, Rubens. Né? As pessoas pensam que podem alcançar o objetivo por vários caminhos ou vários meios, mas não tem como. Tipo assim, a pessoa pensa, eu vou me entregar a uma entidade religiosa, eu vou passar a responsabilidade minha com as coisas que eu tenho para outras pessoas fazerem, e espera chegar o dia de acerto de contas. Só que quando chegar o dia de acerto de contas, não tem esse tipo de conversa. Vai ser, eu tive fome, tu me deu de comer, tive sede, tu me deu de beber, tive nu e tu me abrigou. Não é verdade? É esse negócio de auxiliar o próximo. O que você faz positivo em favor do próximo, conta. Conta mais positivo. E o que você faz contra o seu próximo e que é negativo, conta menos negativo. Naquele grande dia, vão ter os acertos de contas. Né? E é esse que é o modelo que vai ser apresentado, não é outro. Então não adianta se enfiar numa religião ou numa filosofia, né? E desobedecer no que mais foi dito para a gente fazer, para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Exatamente. É muito importante que a criança saiba a real verdade sobre a mentira. Né? O que é a mentira? Que até escreveram aqui, eu não sei dizer quem, falou assim, a televisão é feita para idiotizar as pessoas. Não só a televisão, todas as instituições são feitas para te deixar idiota. Todas. A escola, a repartição pública. Você já percebeu que você vai numa repartição pública, você é extremamente maltratado? É feito de palhaço, de idiota. De idiota, parece maltratado. Que você está ali implorando um favor que você não tem direito. Exatamente, para colocar você no seu lugar. Você é gado. Eu não vou te tratar mal porque você é gado. Eu tenho uma lei, como funcionário público, que você não pode ir contra mim. É isso aí. Porque se você for contra mim, você vai para a cadeia. É uma lei, até para um certo ponto, Silvio, importante, porque as pessoas descarregam toda a culpa do sistema em quem está atendendo. Mas muitos funcionários também se revestem desse tipo de poder ou autoridade e aí pisa mais ainda. Aí a maioria, você sentiu isso lá quando você foi lá no Ibirapuera. É verdade. Você sentiu isso na pele, entendeu? E ele não faz isso para se proteger, ele faz isso para impor que aquilo é uma realidade. É verdade. Eu sou superior a você. Só para isso. Você já viu alguma polícia? É raro você ver a polícia tratar com educação, porque ele é treinado para não fazer isso. É raro. Eu vejo treinamento dele. Onde eu vou com o aviãozinho, dia de quarta-feira, tem treinamento da polícia lá. Acho que eu te falei isso. Comentou. Eles rodam com o carro assim, aí vem correndo, aí para o outro policial que está fingindo de fuga, que é tipo uma perseguição de filme. Aí xinga, tudo quanto é nome.
Já intimida a pessoa xingando, sabe? Gritando, Botando né, lá também. embaixo. É uma coisa Gritando. horrível aquele treinamento. Bom, Mark o cara Paiva- dessa fazer uma imagenzinha só pra você ver como é que é. Mark Paiva que tá dizendo, deu R$2 aí. Cadê o superchat? Boa pergunta, Mark Paiva. Cadê o superchat? O começo começou. Eu sei que a gente conversa aqui, o assunto fica bom, o pessoal dispersa, porque tá prestando atenção no assunto e a gente agradece, né? Mas, pessoal, não esquece do superchat aí, que você ajuda o projeto aí, tá ajudando o Rubão a um trabalho, não é? Não adianta dizer, ó, 517 pessoas ao vivo, 428 likes, tá pouquinho, 20 negativos, pouquinho também, que tem que ficar pouquinho esse aí, e na verdade são 213 mil inscritos, viu, Rubens? Não 212 mil. Legal, Silvão. Pulou mais um. Silvão, deixa eu falar com a Maria de Lourdes, ela acompanha a gente há tanto tempo, ela é tão assídua aqui, participa, gosta do trabalho, e ela pergunta sobre a questão do mundo, né? O que é o mundo? Então, Maria de Lourdes, a resposta dada para nós foi dada pelo Morfeu. Entende? Não é um costume Rubão, que nosso Morfeu, é o Rubão, nosso Morfeu. Você falou, alguém falou isso aí. Não é algo, Maria de Lourdes, que nasce exatamente do seio popular, mas é algo fabricado. Eu vou dar exemplo do que nasce do seio popular e do que é fabricado. Vamos lá. Nelson Gonçalves e Pablo Vittar. Tim Maia e Pablo Vittar. Tim Maia foi um cara que saía de Niterói para ir para o Rio de Janeiro para tocar o violão dele, para conversar com os amigos, e nasceu dali um dos maiores artistas do Brasil. Agora, Pablo Vittar, meu irmão, com todo o respeito que eu tenho, até porque sou homossexual e eu sempre carrego essa bandeira deles também por conta da discriminação, mas, pô, cara, isso não é nada. Artisticamente falando, isso não é nada. Então, a gente dá outro exemplo também, essa mulher que tem aí agora, Thalita, né? Nem sei essa mulher que tem aí, Anitta. Anitta, isso, Anitta. Esse negócio todo, cara, Desculpa, é horrível. É uma bosta, viu? Aqui É uma entre bosta, é uma bosta. bosta. Não, se eu disser Desculpa assim, a não tá palavra. saindo, não tá aparecendo ninguém novo bom, Silvio, eu vou ser injusto com uma menina, que eu conheci agora. O nome dela é Bruna Viola. Eu não conheço. Pô, a menina na viola brinca. Ela brinca na viola. Toca moda. Moda mesmo. Tinha um Carreiro e Padinho. É legal, eu gosto. Essa aí tem meu respeito. E quando eu falo meu respeito, não é porque desrespeito os outros, mas como artista, entendeu? Essa aí eu vejo como aproveitando o artista. gancho, e a Mandu Costa. Vou dar uma olhada. Toca viola de 12 cordas, cara. É clássico ainda. Então, O cara tem é coisas muito que ainda bom. aparecem, mas é muito pouco, Silvio, diante do que aparecia. Você tinha, sabe o quê? Uma leva de artistas bons que surgiam. Agora surge umzinho hoje, outro daqui a 5 anos, cara, para fazer um sucesso que é abafado pela porcaria da mídia. Então o mundo, Maria de Lourdes, é o que é fabricado. Tudo que você vê falar muito, e é comum todo mundo fazer, não é porque a pessoa foi espontânea. Tanto é, Silvio, o pessoal pergunta, cadê a fonte? A fonte é a observação. Tá na nossa É a cara. cabeça Tá na nossa como processador. Observe onde estão as culturas verdadeiras. As culturas, as expressões populares verdadeiras. Estão aonde? Cadê? Aquelas que nasceram do seio do povo. Foram sufocadas, suplantadas. A cultura do bumbum de fora, cultura entre aspas, dominou tudo. A Globo lançou esses artistas que estão, tanto a Anitta como esse cara aí, que já esqueci o nome, o viado, como é o nome? Esqueci. Pablo Vittar. Pablo Vittar. É a Globo que criou esse aí. E o que a Globo cria é bom? Para todo mundo? Ruim. É lógico que é ruim. Eu não vi nada que eles criaram que é bom. Exatamente, né? Então, você tem que ficar atento. A Coca-Cola colocou todos os piores cantores do momento na lata, né? E a gente sabe... Até aí tudo a ver, né? A Coca-Cola está colocando esse pessoal na lata. Quer dizer, vocês, 213 mil pessoas, sabem o que a gente acha da Globo e da Coca-Cola. Depois perguntam para nós, o que vocês acham do Pablo Vittar e da Anitta? Não precisa perguntar, porque a gente sabe quem está patrocinando. E se estão patrocinando, não é coisa boa. Porque a Globo patrocina novela, patrocina marcas supersticiosas, né, como o pessoal está falando aí direto, aí, patrocina tudo e vai contra nós. Né? Até um colega meu falou sobre o pH da água que eu tomo, que é essa aqui, que é a da... Falou que o pH dessa água é extremamente alto, para eu tomar cuidado. Entendeu? Então, quer dizer, você fala, caramba, eu não tenho para onde correr, cara. Como é que eu vou fazer? Porque tudo está contra nós. Agora você fala assim, mas aí vocês são teóricos da conspiração, vocês veem demônio em tudo. Mas é só parar para reparar que tem demônio em tudo. Tem mesmo.
Né? Se você for parar para raciocinar, isso é muito óbvio para mim. Algumas coisas você fica com o pé atrás, você fala, passa um tempo você fala a verdade. Isso aí não tem jeito. Em relação aos funcionários públicos, a gente não está falando mal dos funcionários públicos, deixa isso bem claro. A gente está falando de que eles são treinados para ser assim. É a mesma coisa o policial. A gente não tem absolutamente nada contra o policial, porque ele trabalha, é um trabalho dele, ele tem... É agradar as pessoas. Hein, Silvão? Vamos Desagradar lá. nunca, agradar sempre, né? Nós fazemos sempre tudo que possível, agradar. claro. É o Salvador não agradou todo mundo, né? Imagina nós, né? Ele não agradou a parte mais perigosa, né? Os religiosos. Os religiosos, é verdade. Ele agradou muita gente, tanto que multidões seguiam ele. Mas uma pequena parte de pessoas que não eram do bem, pessoas religiosas, realmente apedrejaram ele, e talvez com muito motivo, será? Não, nenhum. Não precisa dar motivo para as pessoas apedrejarem. A verdade é essa. A maior prova disso, Silvão, é o Messias. É verdade. O Messias nunca pregou mal, nunca se disse líder de nada, nunca abriu igreja, né? Nunca, uma pessoa que passou pelo mundo, e o que eu mais fico impressionado, que ninguém usa ele como exemplo, né? Ninguém usa ele como exemplo. A gente não tem que imitar, a gente nunca vai chegar nem perto da sandália, deixar isso bem claro. Nem dele, nem dos apóstolos, que cometeram muitos erros também. Os apóstolos cometeram erros, são humanos. Né? E o Messias foi o único que não cometeu erro nenhum. Né? Uma pessoa pura. E quem é que copia ele hoje, Rubens? O pessoal copia os fariseus. Aí você tem um monte que copia o fariseu, mas o Salvador... Porque você copia o Messias, cara, você recebe pedrada de todo lado. É muito difícil copiar o Messias. É muito difícil você seguir em frente com seus pezinhos na poeira. Entende, Silvio? Que é a coisa que você acha que deve fazer. É muito difícil. Você segue em frente com o teu pezinho na poeira e vai. E isso parece que irrita as pessoas. Quanto mais você fica com o seu pezinho na poeira seguindo o seu caminho, mais irrita. Porque as pessoas têm a índole realmente de ser perversos religiosos. Então é por isso que o Messias sofreu tudo aquilo. Porque ele andava com os pezinhos dele caminhando. Passou pela Judéia, né, Silvão? Passava pela Galileia. Enquanto as pessoas atiravam pedras, o Messias fazia o quê, Silvio? Caminhava, andava. A gente olhava o Messias, está onde o Messias hoje? Bom, o Messias está na Galileia. O Messias está onde amanhã? Pô, está passando já próximo a Belém de Judá. Então ele caminhava, né? Andava. E as pessoas ficavam de lá, de outro lado, enquanto isso, maquinando, né? E pervertendo mais pessoas ainda para ir contra ele, ao ponto de quando ele estava para ser crucificado, esses gritavam mais alto: crucifica-o, crucifica-o. Mas que mal ele fez? Não, todo mundo sabe que ele é mau. Ele é mau ao extremo, ele é Beelzebu, é demônio, ele é muito mau. Mas qual mal ele fez? Não, isso ninguém pergunta, porque não precisa, todo mundo sabe que ele é o capeta, detona o Jesus. E Jesus seguia com o pezinho dele empoeirado, andando pelo caminho. Verdade, e apanhando, né? Detalhe, quando a gente fala, né, de escritura, muita gente acha ruim, eu não entendo por quê. Eu até evito falar, porque as pessoas não gostam que fala do Salvador, não gostam de jeito nenhum. Eu percebi isso desde aquela época. Quando você fala de tentar... E detalhe, quando é o próximo, é o próximo. O Rubens tem que fazer tudo pela Amadinha, porque é a próxima dele. Eu tenho que fazer tudo pela minha esposa e pelo meu irmão, porque são os meus próximos. Né? Não é o cara que está na África, porque é demagogia. É verdade. Entendeu? Até os meus irmãos que estão aqui, todos aqui conversando comigo, que bem eu posso fazer a eles a não ser dizer a verdade? Né? Que bem que eu posso fazer? Eu ia dizer a minha verdade, que pode estar errada também, não sou perfeito. Mas se você replica o que o Salvador fez, o que é que você tem de errado? Não é verdade? Não cumprir as leis, até mesmo que absurda é pecado? É uma pergunta para você, Rubão. Nada a ver a lei com o pecado. O próprio Daniel deixou de cumprir as leis de Nabucodonosor lá e por isso foi para a cova dos leões, né? Então, não tem jeito. Ou agrada a um senhor ou agrada a outro. Não tem como agradar a dois. E cada dia mais nós estamos sendo jogados contra o Criador do céu e da terra. Verdade. Porque as leis nos forçam hoje, praticamente, a ir contra a lei do Pai. Mas nós não devemos fazer isso. Dessas coisas, afastai-vos. Né? A lei dos homens, desobediência civil. A lei do Salvador, siga reto, porque se você ir pelo caminho largo, já era.
É verdade, é você que vai prestar conta lá. Não sou eu que estou dizendo, não, é o que está escrito. Né? Então tem que tomar cuidado. Então, gente, deixando claro para vocês, voltando ao assunto dos filhos, né? Então, o maior manual de ensinamento que você pode ter na sua casa para criar seus filhos é a Escritura. Né? Sem o fanatismo da religião. A religião transforma isso numa coisa ruim. E não é, é uma coisa boa. Você ser diferente não é ruim. Agora, você ser justo é melhor ainda. Né? Porque se você é justo com um amiguinho, mesmo que o seu filho seja discriminado em determinados momentos, para ele isso é crescimento. O que você não pode é impor. São 502 pessoas assistindo, sensacional. Dê seu like, não esqueça de dar seu like, colabora muito, porque se você não dá seu like, você não recebe quando a gente está ao vivo, né? Então vamos voltando para amarrar esse assunto, Rubens, das nossas crianças, né? Que hoje tem o fator bullying, né? É verdade. Então, as crianças sofrem bullying por ser gordinhas, as crianças sofrem bullying por usar óculos, as crianças sofrem bullying porque falam fino, as crianças sofrem bullying por tantos motivos, do jeito que se veste, tudo. Imagina você, se uma criança for falar de nova ordem mundial, se ela não vai sofrer bullying, Rubens. Silvão, certamente. Quanto melhor for educada a criança, e quando eu falo educado, não é porque faz falsos lisonjeios, porque a educação se tornou, no lugar de algo verdadeiro e sincero, se tornou algo hipócrita, de bom dia, mas é só por formalismo. Não é perguntando se a pessoa está precisando de alguma coisa, como era no passado. O bom dia significava o seguinte: aí, posso te ajudar em alguma coisa hoje? É isso que significa, né? Posso ser útil? Passou a ser só uma forma de lisonjeio, muito hipócrita, porque enquanto está falando bom dia, o pensamento por trás não é bem de desejar um bom dia, né? Então esse tipo de hipocrisia, ô Silvio, ele norteia boa parte da educação, porque é uma educação setorizada, uma educação preparada, uma educação controlada pelo sistema. Quando a educação vem dos pais, ela é sincera, pura, verdadeira. Então ali é educação de verdade. É porque o pai e a mãe estão imbuídos no melhor propósito para a vida do filho ou da filha. Mas quando entrega na mão do Estado, o Estado não tem esse mesmo tipo de visão a respeito das crianças. O que quer é condicionar as crianças para serem os filhos dos que oferecem mão de obra hoje, para que eles ofereçam mão de obra amanhã. Foi assim até agora. Só vai acabar isso agora porque eles não vão mais precisar da mão de obra dessas crianças, quando os filhos dos que comandam estiverem comandando. Ô Silvio, você está apresentando um programa que é excelente. Todo dia, às 6 horas da tarde, eu recebo a notificação. Eu fico abismado com a sua pontualidade. Cara, é uma coisa que me deixa abismado. Você, todo dia, às 6 horas, desde o primeiro vídeo do canal 7 Sinais, até a presente data, todo dia às 6 horas em ponto, lá está o Silvio clicando e colocando o videozinho no ar às 6 horas da tarde. É uma coisa fantástica essa pontualidade. Eu recebo aqui as notificações. Eu sou inscrito 3 vezes no teu canal. Canal do Rubens, Verdade Oculta 2, Verdade Oculta 1. Então eu recebo aqui as 3 notificações. E eu vejo os vídeos. E eu vi essa semana aquele vídeo que fala em que o David Rockefeller, J.P. Morgan, entre outros daquela época, decidiram que os filhos ficavam em casa enquanto os pais trabalhavam, mas esses filhos não estavam sendo doutrinados para assumir os lugares dos pais. E eles precisavam que esses filhos dos pais que trabalhavam nas fábricas, em casa, que ficavam em casa, deveriam agora ficar num outro local em que esses homens pagariam a educação dessas crianças, para que essas crianças fossem educadas. Educada a quê? A ter educação mesmo de verdade? Não. A ser preparada para assumir o lugar dos pais, trabalhando e alugando os braços para esses homens, quando os filhos desses homens, que estão estudando de verdade, estão sendo preparados de verdade, educados de verdade, vão assumir o controle no lugar dos pais, porque os pais vão morrer e vão controlar os filhos daqueles que hoje estão alugando o braço. Esta realidade é retratada nessa série que você muito bem está lançando no teu canal 7 Graças a você, é a sua indicação, graças a você. Não, indicação minha, mas você que está colocando, está muito legal. Cada dia é uma surpresa nova, porque são cada coisa revelada nessa série, cara, que tu cai para trás. É fantástico mesmo. Então, isso nunca mudou, Silvio. O bullying, agora tem esse nome, antes não tinha. Então, Silvão, esse negócio de bullying, que inclusive é uma palavra nova,
ela surge simplesmente do fato de terem crianças junto com crianças. E as crianças, cara, não têm uma visão adulta da coisa, uma análise, né, mais consciente. A criança é criança. Então, quando vê o outro com óculos, se não for instruído essa criança de que aquilo ali não é nada engraçado, vai querer zoar. Se vê uma criança que é mais recatada, porque o próprio jeito da criança é esse, nem todo mundo tem o mesmo temperamento, aí já vai montar em cima da criança, querer fazer de bobo. É uma coisa que o ser humano tem um hábito, cara. A gente viu aquele filme do Stanley Kubrick, daqueles macaquinhos lá, no começo do filme. Daqui a pouco um percebe que pode usar um pau como arma, ele já levanta o pau para poder, né, ser o líder dos macacos. Ou seja, desde aquela época, Silvio, há uma índole, que ali no filme do Stanley Kubrick não era bem macaco primata, seria o elo perdido, o macaco homem e meio macaco. Ou seja, aquilo ali representa quando o macaco foi deixando, tudo entre aspas, foi deixando de ser macaco para virar homem. Então, assim que o macaco virou homem, o filme retrata uma forma, vamos dizer assim, alegórica, né? O que ele faz? Ele vê que ele tem um cajado na mão e ele ameaça todos os outros para poder seguir após ele. Mas não é uma liderança criada em cima de algo sólido ou de algo, vamos dizer, coerente, mas em cima de ameaças. Você está entendendo como é que é o negócio? Ameaças em cima de o poder, porque eu posso, eu arrebento com todo mundo. É isso que aquele macaco principal fazia no filme. Quem já viu o filme sabe disso. Ele pega uma clave ali e começa a dominar todos os outros macacos e eles têm que ficar quietos, porque ele é o poderoso, ele é o cara. O ser humano nunca perdeu essa estigma. Isso é uma realidade que Stanley Kubrick trouxe para aquela cena do filme. E isso, Silvio, mostra-se desde a infância. Na escola tem isso. Se a criança é meia devagarzinho, meia curvadinha, o outro que é mais fortinho ou acha mais bonitinho, já quer ser o líder daquela turma. Se ele não consegue ser o líder, ele esculacha os outros, xinga, maltrata, insulta, faz tudo o que pode contra aqueles que são os pequenos. Mas os pequenos têm seus valores. Não é porque é pequeno. O Criador fez cada ser humano com as suas peculiaridades, com seus valores, com seus talentos. Não é verdade? Todos são importantes, não é só um ou outro. Então, no momento em que aquele macaco vê que os outros macacos estão iguais a ele diz, espera aí, não pode, eu tenho o pau na mão. Eu posso pegar esses todos e matar eles, ou maltratar eles, ou arrumar um meio para me sobrepor a eles, então é assim que eu vou fazer. E os pequenininhos se acovardavam. Isso é o bullying da escola até hoje. E isso é que reflete também na sociedade. É por isso que você vê os Estados Unidos crescendo para cima de todo mundo. É por isso que você vê essas coisas, essas injustiças que ocorrem. Porque, infelizmente, um tipo de cabeça acha que é melhor do que as outras. Mas reforçando o que o Rubens falou, que é uma verdade, né, sobre o bullying, né, o forte maltratando o mais fraco, né, então você colocar as crianças confinadas dentro de uma escola, né, dentro onde ele fica preso dentro de 4 muros ou dentro de salas, ele acaba sendo exposto a esse tipo de coisa. E vale da criação dos pais ter cuidado para que não haja o revide e tome as providências que a lei permite, né, para que você defenda o seu filho. Então, a violência não se resolve com violência, né? A agressão não se resolve com agressão, né? Não se resolve. Mas você tem o direito de se defender. Então, você vai defender com o que está disponível para você. E se não tiver nada disponível, muda de escola, tira o seu filho dessa agonia, tente protegê-lo da melhor maneira possível. Então, muitos pais não são nem de perto o que o Rubens colocou aqui. São pais desleixados, são pais que não cuidam nem da própria vida, como vai cuidar da própria vida do filho, porque o sistema fez com que os mais pobres tivessem mais filhos, foi o sistema que impôs isso, para que tivesse mais mão de obra, né? E hoje você tem uma superpopulação de pessoas que não têm instrução, que vão trabalhar na mão de obra, que são levados a ter a sua diversão dentro de boteco, assistindo novela e curtindo futebol. Então, a vida do pobre hoje no Brasil são esses 3 pontos chaves: novela, futebol, e a futebol veio churrasco, né? E churrasco quando dá para comprar, cerveja. São pequenas alegrias que são ofertadas, que isso foi implantado pelo sistema militar no Brasil, tanta gente defende aí, mas esse esquema de gado que nós temos hoje foi implantado pelo sistema militar, né?
de fazer estádio, de colocar o pessoal para pensar em outra coisa e não em política, né? Por isso que nós temos em cada esquina um bar. Esses bares acabaram virando ponto de droga, e ponto de droga acabou virando condomínios, favelas inteiras controladas por gente que não tem o menor pudor de destruir a tua família. Pois não, Rubens? Não, Silvão, você está falando desse período aí, você viveu nessa época, eu também, a gente sabe muito bem como era, porque nós estamos na faixa de 50. Ô Silvio, os estádios de futebol, você falou muito bem, eles foram criados como pão e circo, e na época, de acordo com as coisas que eram feitas, quando precisava mais ainda o povo ficar alienado, eles lançavam 2, 3, 4 seleções brasileiras. Isso é fato. Por quê? Porque cada seleção brasileira jogava numa capital para distrair o povo. Ou seja, quanto mais precisam distrair o povo, mais longe eles vão. Então, naquela época, Silvão, lançaram outra coisa, os bares, perfeito. Mas teve outra coisa que eles lançaram naquela época também, que você não sabe, que agora acabaram. Vou te falar, tu vai dizer, é verdade. Banca de jornal. É verdade. As bancas de jornais surgiram nesta época por conta das informações que precisava chegar ao povo. Chegava a ser distribuído jornal de graça, acredita nisso? Os jornais eram comprados pelo governo, ou o governo subsidiava. Então, se o jornal custasse R$5, passava a valer 50. As bancas de jornais, elas surgiram, e você vê onde elas ficavam. Era em espaço privado? Não, espaço público. Em cima das calçadas, que você não pode hoje nem vender o cachorro-quente, mas a banca pode. Não é verdade, Silvio? Aqui não tiraram até hoje, até porque está falindo, porque jornal não vende mais na banca. A verdade é essa. Verdade. Mas quando eles quiseram, eles pegaram as calçadas da gente, as praças, e encheram de banca de jornal, Silvio, para favorecer os donos das empresas de jornais. Esse Roberto Marinho, quando ele tinha que vender o jornal dele, que ia sair por R$10 hoje, dando exemplo, ele vendia por R$1, porque 9 o governo pagava. Era subsídios que dava para o jornal. Para quê? Para ficar barato, para o povo ir atrás do jornal o Globo. É assim que fazia. Sem contar, claro, tudo matéria que interessava pagar, eles pagavam mais. Mas até hoje é assim, Rubens. Não, isso mudou. É o que eu estou dando exemplo. Quando fizeram a Rio-São Paulo, que não é a Rio-Santos, que era a que existia. Aí fizeram a Rio-São Paulo, a Dutra. Na época, logo de Brasília, aquela coisa toda no embalo. Aí ficou lá a Rio-São Paulo, beleza, maravilha. Depois, na década de 70, resolveram botar pedágio. Então o Globo era pago essa época para meter o pau na Rio-São Paulo, na Dutra, que eles sucatearam, deixaram ela se acabar. Era deslizamento na Serra das Araras, era queda de carro ali, morte de família, e a Globo anunciando tudo o tempo todo, como se eles não soubessem que era uma regra de 3, cara. Aí dizia assim: quem comprar, quem ganhar a concessão vai herdar 300 quilômetros de problema. Para quê? Para o povo achar que quem está levando problema é os maçons que herdaram aquilo lá, o pessoal do pedágio. É muita covardia que você vê eles fazendo, cara. O tempo que eu fiquei no rádio e na TV, o que eu vi era isso. Eu ficava indignado, querendo dar um jeito no troço, falar alguma coisa e não podia. Aí hoje eu posso. Regra de 3. Hoje a gente pode falar, temos aqui o canalzinho que a gente fala, que é o Verdade Oculta, né? É uma alegria muito grande para todos nós, né, Silvio? E a gente espera que as pessoas cada vez mais compreendam esse propósito, né? E veja exatamente o que acontece. Não o que toma conhecimento, mas veja o que acontece. Tá certo? Deixando claro que o Verdade Oculta, ele é oposição a tudo que existe. Ele não é a favor de absolutamente nada do sistema. Tem que deixar isso muito claro, Rubens, né? O Verdade Oculta é apartidário? É. O Verdade Oculta é contra esse governo, o anterior e o que virá. Claro. Você entendeu? Muito claro isso. Nós somos radicalmente contra o sistema, seja ele qual for. O Verdade Oculta é a favor da desobediência civil. Entendeu? O que é desobediência civil? Você não seguiu o que é imposto para você na marra. Não é de maneira nenhuma. Não é que você vai chegar e sair para a rua quebrando vidro. Não, isso não é desobediência civil. Não. Desobediência civil não é isso. Desobediência civil é o não aceitar determinadas coisas. Mas, por exemplo... Não aceitar para você, na sua vida. Eu compro o carro e eu tenho que pagar o IPVA. Tem outro jeito? Não, tem que pagar. Tem que pagar.
Mas paga sob protesto. Exatamente. Mas eu tenho a empresa. A empresa não funcionou para mim. Eu não quero pagar imposto, eu não vou pagar imposto. Isso é desobediência civil. Desobediência civil, por exemplo, eu estar numa praça pública, eu posso ir com a minha família na praça pública e me proibirem de entrar numa praça pública. Aí eu posso ser desobediente e entrar. Entendeu? Porque é um direito que eu tenho, é um direito que ninguém pode me tirar. Né? E tantos outros que a gente pode dar aqui. Né? Mas voltando para as crianças, que são importantes, então, qual é a referência que a criança tem? É a televisão? Né? Não, né, Rubens? Não é a televisão. A escola? Não, não é a escola. O professor, coitado do professor, ele também é uma... Ele vítima. É uma vítima como um aluno, perfeito, Rubens. É uma vítima como um aluno. Ele não tem o que fazer, ele foi ensinado, ele foi educado dessa maneira. Apesar que na nossa época a educação ainda existia um pouco. Não, o professor hoje, coitado, o professor está em maus lençóis, Silvão, porque para o professor a coisa só aperta de todo lado. Exatamente, exatamente. Aí, tudo que a criança é envolvida pelo sistema, né, a festa junina, que traz de benefício uma festa junina para uma criança? Absolutamente nada. Halloween, cara, que nem brasileiro é. As brincadeiras geram disputa, as notas geram disputa, as notas da escola, porque aquele que tem nota baixa, ele é inferior, ele é um nada, ele é um lixo. Cadê a palavra de que são todos iguais perante o Criador? Cadê? Ela morre ali, porque se você tem nota baixa, você é um nada. Se você tem nota alta, você é bom. Só que você não é bom, porque você está sendo preparado para ser um gado bom. É uma engrenagem boa, mas não um formador de opinião. Nesses vídeos que nós postamos lá, tanto eu como o Rubens, eles deixam claro que se você fala mal, não é mal, você dá sua opinião sobre aquilo que você não concorda, você é tirado de lado. Como é que você vem falar mal da escola? Você ficou maluco? Você não pode falar mal da escola, você não pode falar mal do diretor, você não pode falar mal de ninguém. Mal que a gente fala é entre aspas, é uma crítica. Não é que a pessoa... Você não pode colocar teu ponto de vista que é contrário ao deles. Exatamente. Né? Falar mal. Eu estou na escola para aprender, mas eu não posso opinar que a escola não me ensina absolutamente nada, a não sei competir, que a escola me tranca aqui, eu tenho um horário. E detalhe, uma coisa muito importante que tem dentro da escola é o sinal. Ou seja, quando você ouve aquele barulho, você sai mecanicamente, que nem um robô, para o seu lugar. Tudo ali é manipulado para que você seja uma máquina, para que você seja um retardado, para que você não tenha opinião. E a culpa é dos pais? Não. A culpa é do sistema? Sim. E nós temos que ser contra quem? Os pais ou o sistema? Contra o sistema. Contra o próximo. Porque quando o pai reage de uma forma errada com o filho, é porque ele foi criado dessa forma. Aí cabe a você quebrar esse estigma. Né? Quebrar esse estigma. O Rubens ficou órfão muito cedo. Ele ficou órfão novinho, ele já não tinha nem pai nem mãe. Ele foi criado pela tia. E muito tempo depois ele ficou sozinho na rua. Não, sozinho. Silvão, a minha irmã ficou comigo lá um tempo. E depois... tadinha, fez o que pôde. Né? Mas é que você não entendeu, cara. É difícil viver com cunhado, com mãe, com sobrinho, porque fica muito difícil a relação. Você é um estranho, né? Então eu fui morar sozinho com 13 anos, mais ou menos, 12 para 13. Exatamente. Então o Rubens não teve a proteção de um lar, de um pai, de uma mãe para dar o destino para ele. Então o Rubens é uma exceção absurda. Ele é uma exceção à regra. Ele teve eu estudei 4 anos, acho que é por isso que eu não sou muito ligado no sistema. Exatamente. Mas ele é uma exceção, é um cara inteligente, é um cara que lê, é um cara que estuda, é um cara que vai atrás das coisas, muito mais do que eu até. Né? Eu fui criado pelo sistema, mas eu sempre fui muito desligado das coisas impostas para mim, sempre fui. Então, gente, a personalidade, ou seja, o que o Rubens sempre fala do seu processador, é ele que vai fazer toda a diferença na hora de você decidir para que lado você vai. Né? E isso é o pai. O pai, por exemplo, que é agressivo, que grita, que arruma confusão com o vizinho, que arruma confusão com todo mundo que está no entorno dele, como é que você acha que o filho vai ser? Né? Então você é o exemplo. Né? E se você é o exemplo, quem você seguiu de exemplo? O Messias? Se você seguir o Messias de exemplo, você vai ter um filho maravilhoso. Não tenha dúvida. É verdade. Não estou falando de religião, tá? Bem claro isso, estou falando de religião. Estou falando de seguir as escrituras. Se você seguir o básico, porque todas as nossas leis, gente, todas elas, tudo que em torno da nossa Constituição é baseado na escritura. Isso vale para o mundo inteiro.
né? Agora, a lei forte, aquela que esmaga, ela ultrapassa o limite do bom senso da escritura, ela sai dessa linha, né? Cabe a nós corrigir esse desvio, né? Corrigir esse desvio para os nossos filhos, porque você que está aqui, os 213 mil assinantes que tem aqui, sabem qual é o caminho correto. Não precisa ninguém impor para você nada, você sabe, no fundo você sabe. Então cabe a você passar isso de uma forma muito suave, muito agradável, para que o seu filho abrace, não como imposição, porque se você impõe, que diferença tem você da escola? Então, gente, a responsabilidade de vocês que sabem a verdade é 1000 vezes maior. É muito mais difícil, porque é o caminho estreito. O caminho estreito é um inferno, é difícil, é verdade, é muito tumultuado. O Rubens que o diga. O Rubens que o diga. E você não pode me tirar do caminho estreito, hein, Silva? Não pode me empurrar pro outro. O caminho estreito é difícil. A magia te pega, hein? Arranca a cabeça. Arranca a cabeça aí. Então, o caminho estreito ele é muito difícil. Não é fácil, não estou dizendo para vocês que é uma maravilha. Tem filho que se vira contra o pai? Tem, porque ele é influenciado pelos de fora. Então a gente tem que criar um ambiente melhor possível dentro da nossa casa. O ambiente que nós servimos de referência. Porque é aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu... Como é que é, Rubens? É de Amin Dadá. E de Amin Dadá, né? Não faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E de Amin Dadá. Exatamente. Então isso não existe, né? Você é um péssimo exemplo e impõe para o seu filho para ser um exemplo melhor que você, sendo que a referência de pior está em você. Então, antes de tentar mudar seu filho, mude você as suas atitudes, né? Como diz a Elisângela aqui, os filhos são repetidores da atitude dos pais, fato, entendeu? Perfeita. Perfeito, né? Agora, se ele for repetidor da atitude da escola, pior ainda, entendeu? Da televisão, nem se fala, né? Desses exemplos que nós temos na mídia, novela, essas porcarias e tantas outras coisas. Então, gente, é o momento de você refletir. Realmente, eu acredito piamente que nós estamos caminhando para o final dos tempos, eu acredito nisso. A responsabilidade da gente, que estamos caminhando para o fim, né? Cada dia mais a gente vê aí a marca da besta pertinho da gente, né? A gente vê essas movimentações, o Rubens alerta aí, o Rubens é sensacionalista, o Rubens é isso, o Rubens é aquilo. Por quê? É muito fácil ficar com o sistema, é cômodo, entendeu? É muito fácil eu falar o que o sistema quer que eu fale e ele bate nas minhas costas. Pô, quando você vai contra algo que a maioria acredita, você é o imbecil da história, entendeu? Porque hoje nós somos 213 mil aqui no canal. Agora nós temos um cara que se chama Felipe Neto, que tem 7 milhões. Como 200 mil pode sobressair a 7 milhões? Nós não temos interesse em sobressair sobre 7 milhões. Nós temos interesse em alcançar pessoas que têm uma família melhor, que tenham uma harmonia, que saibam o que é amor ao próximo, que tem esse carinho que vocês passam para a gente. Nós temos 99,9 pessoas que gostam da gente. 99,9, que gostam do Rubão principalmente. Foi o Rubão que trouxe ali. O Rubão, ele copia, ele fala o vídeo dos outros, o Rubão faz isso. Não, o Rubão faz um jornal, um formato de jornal, todo dia dando opinião sobre... Vamos somar as notícias? Tem 10 mil notícias que ele leu e transportou em verdade. Ô, quem é que foi? Deixa eu só fechar, Rubão. Quem é que foi lá? Quem é que foi lá no Deixa pra lá, Silvão. No Rio, chegou lá no Rio, ficou em pé em frente ao Rio, falando, a usina, o Rio tá cheio, tá aqui, ó, tá até a boca, né? Até aparece no Jornal da Globo lá, satirizando, tampando o rosto dele, satirizando. Quando ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem outros Rubens por aí? Tem gente que fala a verdade, tem gente que é do bem. Agora, tem gente que é contra, vai ter sempre, né? De tempos em tempos aparece alguém falando mal do Rubens, que o Rubens é isso, que o Rubens é aquilo. E a vantagem é deles... há muito tempo, Silvio, eu não ligo não, desde o começo. E a vantagem deles é que você não responde, ele tem essas vantagens, entendeu? Eu não respondo, Silvão, vou dizer por quê. Eu não construí a pirâmide do Egito. O que eu faço, qualquer um pode fazer, não precisa ter esse tipo de sentimento com relação a mim. Se eu pego o vídeo que alguém me autorizou fazer e faço a dublagem,
como agora o do Dino. O Dino me autorizou a fazer os vídeos dele. Eu estou fazendo já. Eu fiz o primeiro vídeo dele com a Madinha. E o vídeo está dando ibope fora de série. É o vídeo da entrevista do Tesla, de 1890 e pouco. O Dino me autorizou. Mas pode autorizar qualquer um, é só ser amigo das pessoas, ser leal, ser sincero, claro, que as pessoas vai. Então, só complementando, eu não construí a pirâmide do Egito. O que eu fiz, estou fazendo, as pessoas podem fazer. Não precisa falar de mim por conta disso. Afinal de contas, o Dino... Deixa eu botar o Dino aqui, pode botar? Não, você viu um assunto que você não gosta? Enquanto você fala do Dino, pode tirar o do ar até que eu prefiro até, viu? Tá, fala. O Rubens tem 3 milhões de temas criados por ele, que foram trazidos, porque não adianta você copiar a realidade dos Estados Unidos, seja lá qual for, se a realidade nossa é totalmente diferente aqui. Lembrando a vocês que nós somos um país subdesenvolvido, nós somos um país totalmente atípico, né? Nós somos comparados a países miseráveis, por mais que seja um país rico, né? Então o Rubens traz, você está sendo advogado do Rubens, Silvio? Não, o Rubens não precisa de advogado, ele até odeia quando eu faço isso. Depois ele me enche o saco. Não precisa falar e tal. Né? Então, mas é aquela coisa, eu faço questão de falar, porque muitos temas que foram trazidos à tona ao longo desses 7, 8 anos, né, são coisas para nós, são coisas específicas para nós. São coisas, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, nova ordem local. Aonde está isso no mundo inteiro? É a ideia do Rubens. Aonde tem nova ordem local? Mostra para mim alguém que tem um vídeo de nova ordem local. Ninguém fala sobre isso, só o Verdade Oculta. E vários outros, e dezenas, é que eu não lembro aqui agora. Mas tem muitos. Né? Um dia eu vou fazer questão de fazer isso. Isso aqui, ó, o Rubens mostrou. O negócio dos estádios, em nenhum lugar do mundo fala. No entanto, que nós tivemos um convidado numa live que fala que no Chile foi feito dessa maneira. Concorda, Rubens? Concordo. Né? Foi o apresentador do programa Vejam Só. Quando o Rubens falou de que os estádios iam ser usados para massacrar as pessoas, para diminuir a população, ele falou, concordo, porque isso foi feito no Chile. É verdade, está gravado lá na televisão. Está gravado lá, está lá, internet, documento. no site dele. Quem no mundo falou sobre isso? Então nós temos outros vários. Silvio, você é um puxa-saco. Não, cara. Eu tenho amizade com o Rubens, além de ser meu amigo pessoal, a ideologia dele tem tudo a ver comigo. Entendeu? Eu concordo com ele. Me convencer de uma coisa é extremamente difícil, gente. É difícil. Eu sou um cara chato. Eu converso com qualquer pessoa. Se eu sei que tem alguma coisa que a pessoa não gosta de conversar aquilo, eu não toco no assunto. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que um dia me xingou de tudo quanto era nome. É o Querubim. Meu grande amigo Afonso Querubim. É muito amigo do Rubens. Aquele homem, se você ver o vídeo dele, o demônio está chegando no Brasil e ele vai destruir todo mundo. As nossas ideias não batem até hoje. Mas o Querubim é um cara tão sábio, tão sincero, que ele sabe dividir o que é pessoal e o que é do campo das ideias. Então, é uma pessoa, o Querubim, que eu tenho uma amizade muito grande por ele. O Querubim. Mas o Querubim, ele veio para cima de mim com facas, com espadas, no termo bíblico, vamos dizer. E eu fui para o Querubim com amor. Eu estive na porta do Querubim. Eu fui lá com a minha amadinha ficou preocupada, e eu falei, minha amadinha, o amor constrói. Isso não pode ser mentira. E eu fui na porta do Querubim com amor, cumprimentei a ele, com educação, com respeito, e fui lá falar com ele. E ele me atendeu bem naquele dia, e de lá para cá ficou muito amigo meu. O Querubim, ele não participa aqui do programa porque a ideologia dele é outra, ele não tem a mesma ideia que a gente sobre questões espirituais, inclusive, então ele não participa. Quando eu estou com o Querubim, eu nunca converso nada desses assuntos. Por quê? Porque eu sei que as ideias nossas, no campo das ideias, não batem bem. Mas é muito amigo meu, a gente tem muita outra coisa para falar, a não ser isso, né? Vocês lembram do Querubim, que fez aquele vídeo? Lembramos. Até que você foi na porta da igreja lá dele. Não perda, fiz uma voz cavernosa, né? Então, Silvio, é só a gente saber entender as diferenças. Se eu tenho um amigo que é homossexual, é uma coisa íntima, será que eu vou querer me deitar com ele? Não, eu não quero, porque não é a minha praia. Se fosse, eu não teria problema nenhum. Se eu fosse gay, eu assumiria igual o Macaiava assume, de uma forma linda.
Verdade. É um gay lindo, Macaiama, o Carlos Macaiama. Muitos É outros. um mas eu não índio, lembro né? dele. O índio. Hã? Ele tem a característica de índio, né? Ele parece que é amazonense, né? É. Então, Silvio, mas quer dizer, se o camarada é gay, cara, eu nunca vou tocar em assunto íntimo dessa pessoa com ela. E é problema dela, eu não quero deitar com ela, ou solução, problema, seja o que for, é dela. Então, eu trato todo mundo assim, Silvão. Se tem um tipo de pessoa que gosta de mim ou que não gosta, mas que conversa e aquele assunto não é apropriado para aquela pessoa, eu simplesmente, esse assunto não existe. Você, por exemplo, a gente fala de muita coisa, mas tem coisas que você não gosta de conversar. E eu também. Eu tenho coisas que eu não gosto de conversar, você não conversa. Não é verdade, Silvio? Verdade, É assim claro. que a gente aprende a viver em sociedade. É agindo da forma que deve agir, com coerência sempre. Pirâmide do Egito, alguém criou, ninguém sabe quem. E não dá pra gente criar uma igual, nem hipótese alguma. Mas fazer o que o Rubens faz, as pessoas podem fazer. Não precisa bater em mim porque eu faço alguma coisa que alguém me autorizou a fazer porque gosta de mim também. O que eu posso fazer se pessoas maravilhosas como o Dino e tantos outros gostam de mim? A Globo, que todo mundo defende, as notícias são eles que criaram? Ou eles traduziram o que veio de fora? Eles pegaram o pau mandado do que foi mandado para eles falarem e eles falaram. A Globo só Mas admira. a Globo pode, o Rubens não, né? Não, de jeito nenhum. E as não pessoas pode. gostam do Rubens. Você vê, Silvio, a gente tinha um texto que eu estava precisando, cara, esses dias para poder fazer um trabalho. Inclusive não foi ao ar ainda vai. É uma vinhetinha que está aqui, que você já viu. Já viu a vinheta? Vai aparecer essa semana, você mesmo vai ver também. Uma vinhetinha do Rubens, que você gosta de mim. A vinhetinha, pô, cara, quem vai fazer isso aqui pra mim, essa vinheta? Pô, toma aqui, pô, quanto tempo eu não vejo? Pô, não vejo há 5 anos. Rubens, 10 minutos só, tá aqui de volta a sua vinheta. Porque você, ao longo da sua trajetória, Silvio, você aprende a não fechar a porta. Fechar a porta é algo muito ruim, porque depois a gente pode querer passar por ela. Entende? Chama-se numa linguagem popular, cuspir no prato que comeu. Não se cospe no prato que comeu. Quando o Rubens fala fechar a porta, não significa a porta da conveniência, sim a porta do respeito. Deixar bem claro. É verdade, Silvão. É verdade. Por que, Silvão? Porque você age com todo mundo conforme foi dito do Messias. Você age com sinceridade em primeiro lugar. Conversando tudo olho no olho. Conversando tudo do jeito que pessoas adultas têm que conversar. É assim que eu converso com a Madinha, que ela conversa comigo. É assim que você também me ensinou muito a conversar com as pessoas. Sabe, Silvio, para não ter nada oculto por detrás. Nenhuma outra intenção. As intenções são claras. Você tem o que para vender? Você tem um relógio para vender. Então este é o relógio, está aqui. Você interessa? Toma. Não tem problema. É coisa clara. Então a gente vai sempre assim, conversando de forma clara e objetiva. O que eu faço a vida toda, Silvio, é ser comunicador. Comunicador é o cara que mais é expressivo sobre si. Por quê? Porque o que ele fala não é lendo o roteiro, não é preparando para ler, é falando o que vem na cabeça. E o que está a Escritura fala que a boca fala do que o coração está cheio. O Rubens fala o tempo todo de amor porque meu coração tem amor. Eu não tenho outra coisa no meu coração a não ser amor. Então é o que eu falo, é de amor, né? E isso contagia quem gosta da gente. Quando as pessoas não entendem o idioma... Mas quem não gosta de amor te odeia. É quem não entende o idioma. Porque se você entende o idioma, fica compatível. Mas pessoas que não entendem o idioma do amor, ela agrega para si outras pessoas que também não entendem o idioma do amor. Mas quem entende o idioma do amor, para e pensa e fala, peraí, o que os meus olhos estão vendo? O meu ouvido está escutando o que meus olhos estão vendo? Ou será que meus ouvidos estão me enganando? Qual é mais fácil, me enganar pelo ouvido ou pelos olhos? Ô Silvão, se a pessoa parar para pensar e dizer assim, não, meus ouvidos são maravilhosos. Só que, peraí, eu estou ouvindo, mas o que eu estou vendo? Entende o que eu estou dizendo? Sim, é o que claro. vê, Silvão, é o que vê. Você olha para lá, você vê o sol brilhando. Peraí, o sol está ali, está brilhando, então existe o sol. Mas Andrômeda, cadê Andrômeda? Não, eu ouvi dizer que Andrômeda existe. Mas eu não estou vendo Andrômeda. Eu estou vendo o sol existe, está ali. Entende? Então eu penso que qualquer pessoa, por mais simples que ela seja de entendimento, ela deve pensar, o que meus olhos estão vendo? Será que é coerente com o que meus ouvidos estão ouvindo? Quando o Messias andava pela Galileia, o que ouvia-se da boca dos religiosos dele
era o que as pessoas viam? Não, é que eu venho deles. E deturpado, claro. E a gente cita sempre o Messias porque ele é o melhor exemplo, né? O melhor de todos, eu concordo plenamente, estamos juntos nisso. É. Detalhe, Rubens, nossas ideias nesses 7 anos de amizade foram sempre iguais? Nunca. Não. Muitas coisas que você vê de um jeito, Silvio, eu vejo de outro. Agora, coerência, respeito, vamos dizer assim, atitude de ética, sempre teve. São as ações, né? Que as ações nunca mudaram, nunca foram diferentes. Ações... Se Então... eu chamar assim, Silvio, vamos para pescar essa semana. Você vai falar, pô, meu irmão, de novo? Você vai me dar uma bronca. Se eu falar, pô, Silvio, essa semana eu vou lá acampar e tal, você vai falar, pô, tu tá doido, cara? Você vai vir falar isso comigo de novo? Então, o que eu falo com o Silvio? Eu falo com o Silvio de arte, música, instrumento musical, sobre show, Timaya. Livro, cultura. Cultura. Outras televisão. Coisas, mas nesse assunto eu não toco. A gente fala de televisão da televisão pura, não fala da televisão podre. Né? Não. Televisão pura o que é? O Rubens ir lá falar a respeito do criador num programa onde as pessoas vão conhecer o que ele tem a dizer, é fantástico. Entendeu? Agora, se ele usa essa ferramenta para manipular, para distorcer, ele está errado, que não é o caso. Eu, Rubens, nós temos divergência em um monte de coisa. Mas quando eu vou discutir com ele, eu vou discutir a ideia e não a pessoa dele. Essa é a diferença. Falar assim, Rubens, você tem ideia sobre isso? Eu discordo. Aqui que a pessoa faz? Rubens, você tem ideia sobre isso? Você não presta, você não vale nada, você é isso. Nunca fizemos isso. Entendeu? Porque nós ficamos no campo das ideias. E detalhe, quando a gente discute ideias, não é publicamente. Entendeu? Não é, eu discordo disso, Rubens, acho que não é legal, tal. Rubens, tudo bem, eu vou fazer de outro jeito, ou eu vou fazer do meu jeito, maravilha. Ou seja, quando a gente discute um assunto, quando a gente fala, porque ninguém vai dar conselho ou vai falar do amigo, né? Se você ama aquele amigo, você vai fazer de tudo para que ele ouça e para que ele te ouça. Agora, se ele não é teu amigo, você vai fazer de tudo para que ele faleça. Você vai fazer de tudo para destruir ele. Então, ele não é seu amigo. Né? Então, é muito importante a gente desligar os ideais, que esses podem ser discutidos, da pessoa. Porque nem sempre a pessoa representa aquilo que você quer, o seu ideal. Vamos voltar no Salvador. O Salvador representou todo mundo da sua época? Não, ele representou uma fração. Porque o resto continuou vivendo suas vidas, fazendo suas surubas, né, nas saunas, continuou vivendo a sua vida e desprezou totalmente o Salvador. Eles não existia aquele cara. Tem um novo rei, né, dos judeus. Eu quero saber de rei de judeus, coisa nenhuma. Né? Os problemas foram para quem? Para as lideranças. As lideranças de todo mundo sabiam quem era o Salvador, mas sabiam para destruí-lo, não para ajudá-lo. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então pensem bem. Silvio, você está querendo comparar o Salvador com o Rubens? Se eu fizesse isso, ele ia me agredir até, o Rubens, se eu falasse uma coisa dessa. Não, a gente dá exemplo do Salvador e não das pessoas. A gente dá exemplo exatamente. do Salvador. Ele é exemplo. Ele é uma referência que nós não chegamos nem na areia do chinelo. Não chegamos, não tem jeito. Entendeu? Mas nós temos obrigação de tentar imitá-lo, nem que seja no mínimo. Essa é a obrigação que a gente porque tem um exemplo, Silvão, é o Messias. Então, quando você vai falar de qualquer coisa que é coerente, você fala do Messias, porque exatamente. Ele é coerente. Lembrando a vocês que dia 25 de fevereiro, vou falar aqui agora. Nós vamos falar sobre os 7 sinais, né? Os sete sinais dos fim dos tempos. Eu vou trazer aqui, estou negociando com um grande teólogo aí, para falar a respeito do assunto, numa boa, né, sobre escatologia, e o Rubens vai fazer o contraponto sobre o que ele pensa dos 7 sinais, se já está acontecendo, se nós já estamos vivendo isso ou não. Vai ser muito legal, dia 25 de fevereiro. Lembrando que dia 11 de fevereiro, o doutor Tutia vai estar aqui, falando do evento que ele está organizando com o Rubens, falando de um monte de coisa, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. De coração, a gente fala aqui dos filhos de vocês, né? Porque eu não tenho filhos. E a gente falou de coração, realmente, esses cuidados tem que ter com o seu filho. Você tem que ser o exemplo. Não adianta você ser uma pessoa cheia de raiva, de ódio, uma pessoa que briga o tempo inteiro, que arruma confusão e querer que seu filho seja diferente. É impossível, porque ele vive no mesmo ambiente que você. Então essa é a minha palavra final.
E é isso, gente. Eu deixo aqui o meu boa noite, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Não esqueçam que amanhã lá no Verdade Oculta 2 vai estar o Oliver comandando lá o Verdade Oculta 2, onde as escrituras são sagradas, vão estar falando das coisas do nosso Criador, do nosso Salvador. Não perca, vão lá e deem lá a pergunta, que o Rubens responde tudo que dá, o que é possível ele responde. Geralmente tem um tema, então fique de olho lá, né? E na quarta-feira eu me comprometo com o Rubens estar aqui numa live à noite para a gente conversar sobre, aqui no Verdade Oculta, a partir das 8 da noite, sobre as coisas que a gente usa. A gente vai ter tempo, limite, né, de uso. Não vai ser você compra e é seu, né? E uma coisa importante que a gente pode alencar esse coisa, que nós somos acusados de destruir o planeta, né? O tempo todo, como o Rubens disse, somos acusados, e os fabricantes não, né? Isso que é interessante. É uma pergunta que ninguém fala, mas é uma realidade. Vamos falar disso também, né? Valeu então, gente. Silvão, falo com você fora do ar. Um abraço a todos, obrigado. Por favor, peço a vocês que se inscrevam no canal Sete Sinais. É só digitar no buscador #canal Sete Sinais, encontrar o canal, inscrever-se e não esqueça de acionar o sininho. Muito obrigado.